Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou passar cortes de um podcast onde o pastor Elide Barros fala sobre a questão do sistema religioso pentecostal assembleano e as suas deficiências atuais. Impressionante. Neste vídeo o pastor Elide Barros fala muita coisa relacionada com a bajulação dos pastores presidentes. É impressionante a quantidade de pessoas nesse sistema que costumam idolatrar os seus ídolos de ouro. Pastores presidentes venerados, idolatrados. É um sistema de bajulação impressionante. Para você que ainda não acompanha minha série de vídeos falando sobre o sistema corrupto da Assembleia de Deus, eu vou deixar o link aqui no card para que você chegue lá, conheça o sistema. São 4 episódios e seja edificado no processo. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, ok? Eu vou deixar você com o vídeo do pastor Elide Barros e no final eu volto com as minhas considerações. O senhor disse aí que o senhor é muito amigo, gosta de preservar a amizade. Acredita que as fases revelam os verdadeiros e os falsos? Com certeza, com certeza. Eu na minha vida mesmo, dadas as fases que eu passei, eu pude ver de perto e sentir de perto essa peneira rodando. Porque vamos começar a nominar os tipos de amizades, né? A das que eu mais gosto e que eu sempre procuro são as amizades verdadeiras. Que hoje, nesse mundo, repito, de hipocrisia, a Assembleia de Deus, porque hoje em dia nós vivemos a era dos evangelásticos, né? E o exemplo vem de cima. Então, temos 33 milhões de membros da Assembleia de Deus. Não temos 33 milhões. Ela não tem 35 milhões. O que tem é 22. Mas ele fala assim, com toda certeza, nós somos a maior igreja do Brasil, mas também com toda certeza somos a mais hipócrita. Isso nós estamos falando de instituição, não estamos falando da noiva do Cordeiro. Estamos falando de igreja e instituição, aglomeração de pessoas. Por quê? A igreja noiva do Cordeiro é uma coisa, a instituição é outra. Nós estamos vendo... O organismo é uma coisa. Exata. O organismo que se denomina igreja, que é aquele prédio onde a gente vai congregar, ela está atravessando por mudanças brutais hoje, né? E nós enfrentamos essa hipocrisia. Isso aí. Então eu digo assim, primeiro, amigos verdadeiros. Segundo, os amigos de interesse, que também poderia ser associado como amigos de ocasião, que o camarada é teu amigo porque você tem alguma coisa a oferecer. Quando você não tem mais, e nesse nosso meio tem muito aquele negócio, ô companheiro velho, eu gosto muito de você. Gosta nada, irmão. Gosta nada. Tá esperando só o momento certo para ele te dar uma flechada. Porque às vezes entra sempre naquele texto bíblico que os filhos das trevas têm mais prudência que os filhos da luz. E o cara quer te atacar, ou passar rasteira em você, ou tomar teu lugar, no primeiro vacilo que você tiver. Então eu até lembro que tinha um camarada que falou assim, rapaz, falei que passei agora há pouco, falei que passou Pimentel. Ele me falou que gosta muito de você. Eu falei, sério? Falou que você é a menina dos olhos dele. E casualmente eu já encontrava o pastor Pimentel, com quem eu sempre me dei muito bem. Aí eu, pastor, por acaso o fulano, o senhor falou com ele, o senhor viu ele? Faz muitos dias que eu não vejo. Aí, rapaz, então ele inventou. Ele nem esteve com o Pimentel, muito menos o Pimentel falou que eu era isso ou aquilo. Mas pra massagear o ego, pra deixar você bem, as pessoas... Ou pra puxar assunto, né? Ou pra puxar assunto. Às vezes é bajulação mesmo, que infelizmente o Ministério da Bajulação hoje, ele tá crescendo mais do que alguns dons espirituais que nós precisava tanto nesses dias difíceis que nós não temos mais. Rapaz, as igrejas hoje, se Jesus não voltar, o povo tá num patamar, é bajulação demais, é muita bajulação. Pode contar! Pode contar! Com os obreiros! Com os obreiros! Tempo central! No tempo central! Que ajuda o Senhor! Que ajuda o Senhor! Na área 28! Na área 28! Nós vamos segurar o trabalho! Nós vamos segurar o trabalho! Estamos com o Senhor! Estamos com o Senhor! É o que der! É o que der! Estamos juntos, pastor! Estamos juntos, pastor! Nós lhe amamos! Nós lhe amamos! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! É o quê? Na nossa escala de relacionamento, a gente precisa separar conhecidos, colegas, amigos e os verdadeiros amigos, aquele que você traz para perto. Jesus fez isso. Sim, Jesus, ele tinha a multidão, depois ele separou os discípulos, que não foram apenas os 12, teve 70 também, separou os discípulos, daí ele trouxe os 12 para caminhar mais perto. Dos 12, ele separou 3 para ir nos montes
ter mais particularidade com ele. E dos 3 tinha um que sentia o batimento cardíaco de Jesus, né? Que era João. Então, na nossa escala de relacionamentos, nós precisamos também ser seletivos igual a Jesus. Agora, você falou... Não, mas é verdade. O maior drama nosso hoje é que justamente os amigos verdadeiros e mais chegados, né? Mas hoje a gente tá vivendo, infelizmente, dentro da igreja, com muitos canalhas. Canalhas da fé, eu vou dizer, né? Porque o camarada vem com aquele papinho, com aquela conversa, e quando você vai ver, meu amigo, é só casca, entendeu? Ele não te acrescenta nada, te traz problema, te traz dificuldades, coloca você em dificuldades. Eu vou te falar um negócio aqui pra você que eu fico pasmo. Eu trabalho há 41 anos como representante. Eu nunca dependi de salário de igreja e não condeno quem viva do altar, desde que seja um salário condizente e não seja os absurdos que a gente vê hoje, tá? Eu sou a favor de que o obreiro seja salariado e bem pago, tá? Pra ele não precisar ficar dependendo de ninguém e nem chega na congregação já arruma lá meia dúzia de empresário pra bancar ele. É outro erro que eu acho, entendeu? Então ele tem que ser bem pago, da mesma forma que o policial tem que ser bem pago pra não se corromper, tá? Mas eu digo assim pra você, que às vezes o que a gente vê hoje é que as pessoas entram por esse caminho do materialismo e as ovelhas e a igreja vai ficando de lado e as amizades são tudo secundárias, porque tudo que se pensa mesmo é no eu, é na pessoa, é defender o que é meu, é defender aquilo, e isso é muito ruim. Então, Jesus orientou lá sobre as amizades, você deu um exemplo muito claro aqui, e era verdade, os que eram mais próximos. E a gente poderia hoje ter assim um misto de muitos amigos leais. No entanto, não é o que acontece, é o contrário. É o contrário. Eu perdi um pouco a linha de raciocínio aqui, mas daqui a pouco. Não, mas foi interessante que o senhor falou que, de fato, na igreja não era para ser. Não. Mas nós temos muitas pessoas que nos cercam que são canalhas. E, infelizmente, muitos líderes têm se cercado de bajuladores. Bispo Samuel Ferreira, hoje a igreja aqui na Paraíba, a convenção, que é a CONEMAD PB, que é a Convenção do Estado da Paraíba, Ministério de Madureira, e a igreja na qual preside o pastor Samuel Mariano, que é o Campo do Bessa, Adebrais, Paraíba, se reúne para lhe fazer algo especial. Primeiro lhe dizer, o senhor é muito importante para todos nós. E a igreja agora vai lhe dar a mensagem. Bispo Samuel Ferreira, Isaqueira Ferreira, Feliz Natal e o próximo ano novo, nós amamos E esses bajuladores são uma praga, porque o bajulador é igual cavão. Apagado ele te suja, aceso ele te queima. Que queima. E, infelizmente, os bajuladores estão tendo mais vez do que pessoas verdadeiras e autênticas. Amigos leais e verdadeiros que te protegem, mas ao mesmo tempo te dão um toque. Olha, tá errado aqui. O bajulador não. Chega para a pessoa, apresenta todo mundo como errado. E nunca o amigo que ele tá ali, entendeu? Eu não sei o que aconteceu, Fábio. De fato, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que tudo isso está intrinsecamente ligado à vinda de Jesus, né? Nos últimos dias, haveriam homens amantes de si mesmo, caluniadores, aquela série de adjetivos negativos que Paulo escreve ali a Timóteo. Então, pede para ele tomar cuidado. Naquela época, já se imagine agora. Então, a gente vê assim, obreiros, pessoas que seriam ótimos obreiros, são esquecidas à margem porque eles não têm, que é o essencial hoje, que é o dom da bajulação. Ele não tem esse dom. Aí, automaticamente, ele fica desprezado. E aí, eu conheço o caso de um presbítero. Pensa num homem de Deus. Eu tenho até uma emoção, porque é um homem crente. 94 anos. Esse homem, ele tem capacidade para ser mais do que pastor, como diz aí afora, que agora não é só pastor, agora é apóstolo, bispo apóstolo. E, meu Jesus Cristo, só não é humilde, mas é tudo, né? Querubim, serafim, falta só a humildade, mas o resto os títulos tem todos, né? Então ele é um camarada que foi deixado de lado por alguma razão, eu não culpo ninguém, mas ele foi deixado de lado. Aí quando ele já estava com seus trocentos anos, alguém chegou para ele e disse: irmão, estamos querendo consagrá-lo a pastor. Ele falou: pra que agora que eu não consigo nem andar direito, as minhas pernas não me ajudam? Quantas vezes lá atrás ele poderia ter sido mais aproveitado, não por causa do título, porque ele fez muito pelo reino, mas eu digo assim, não foi honrado à altura. E daí depois consagram outro camarada que nem uma oração ele consegue fazer, não consegue apresentar uma criança, não consegue abrir a Bíblia. É uns pastores que a cigana enganou ele, diz pra ele que ele é pastor, ele acredita e sai aí perturbando a gente, né? Não é pastor, pode até ser pastor de título, mas não tem chamada, nunca teve. E você tem que aguentar. Aí você vai pro culto, o camarada tá lá e às vezes de procurar se
esmerar, estudar, já que foi consagrado por outros caminhos, né? Então agora, já que está no meio, pô, vou procurar me aprimorar, vou fazer um curso teológico, vou procurar estudar a Bíblia, vou me consagrar, mas não, o camarada continua pior do que antes. Então é lamentável, infelizmente hoje a gente vive isso aí. E geralmente consagram esses obreiros que deixaram um legado, eles consagram na velhice com álibi. Agora chegou a hora de te honrar. Por que não honrou antes? Entendeu? Então você veja, os critérios são errados. Por quê? Tudo isso está atrelado ao quê? À bajulação. Porque, infelizmente, o ser humano, seja ele presbítero, diácono, pastor, evangelista, pastor presidente, a maioria de nós não fomos criados para aguentar e passar livre da bajulação. A gente sempre acaba cedendo. A gente sempre acaba no fundo gostando. É o canto da sereia, né? Exato, porque qual é melhor? Ser criticado ou ser elogiado? Elogiado. Mesmo que você sabe que você fez uma porcaria ali, mas o cara vem e fala, rapaz do céu, ficou muito bonito isso aqui. Ah, você fala, poxa, nem eu acho, mas enfim, já que ele elogiou, você vai receber aquilo todo felizão. Agora, se o cara já chega te detonando, tu vai gostar? Pastor, então, e no fundo, a gente sabe quando é bajulação e quando é elogio claro sincero. que sabe, mas faz bem pro ego. E nós somos alimentados por essa miséria, né? Por isso que a Bíblia aconselha sempre a gente se despir do velho homem, do velho Adão. Mas e aí? Cada dia esse velho Adão está crescendo mais, principalmente agora, nesses últimos tempos, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pastor. O senhor acredita que muita gente boa está sendo prejudicado no exercício do seu trabalho por causa dos bajuladores? Ah, certeza. Eu acredito que alguns, a maioria, eu quero crer o seguinte, porque não existe ninguém louco. Então, eu sei que eu estou falando aqui, alguns pastores estão assistindo, pastores presidentes, outros vão assistir depois. Então eu digo assim, ninguém rasga dinheiro. E mesmo pastores presidentes chegaram lá, é um cargo cobiçado dentro da Assembleia de Deus, porque no modelo que se formou a Assembleia de Deus, ser pastor presidente hoje é uma disputa. Inclusive na bala em alguns lugares, né? No facão, porque a pessoa quer porque quer aquilo ali, e quando se perde o espiritual e se age apenas com o carnal, com o homem natural, aí vai pro tiro, vai pra bala, vai pra pancada, soco e tal, como a gente já tem testemunhado isso aí. Eu digo assim, ninguém faz isso instintamente, ou seja, não, vou pegar, quero só os bajuladores perto de mim. Não, a pessoa acaba sendo atraída justamente por causa disso, e aí acaba prejudicando quem de fato, de repente, poderia fazer com que o ministério daquele pastor presidente brilhasse muito mais, porque nós estamos vivendo uma época, você pode ver, se o camarada tem algum talento assim um pouquinho, que aparece um pouco, ele não serve. Ele normalmente, quem serve? É os que conseguem manter essa pecha, né, de bajulação, de ficar ali o tempo todo, meu pastor, meu querido, chefe. É chefe agora, né? Chefe. E o pastor mal espirrou, só se for espirrar, saúde. Então, é o tempo todo ali, é aquela coisa. E eu, mais do que ninguém, conheço os bajuladores, porque eu tinha muitos que vinham, mas eu conseguia andar no meio deles e entender quando era alguém que estava querendo me ajudar, entendeu? Um elogio para me ajudar ou uma crítica para me ajudar, e quando era o contrário. Não que eu esteja acima da médica, não sou nada, eu sou o menor dos menores e o mais pecador de todos, mas eu conseguia entender isso. E quando o líder não consegue entender isso e ele é levado por esse espírito, né, que eu falo que é um espírito maligno isso, dentro das igrejas, de ficar o tempo todo bajulando o pastor, irmão, tem gente que é discreto na bajulação, né? Eu acho até interessante. Sim. Agora tem outros que são escrachados, né? É uma coisa assim que chega a feia. A igreja hoje não engole mais isso, porque hoje o povo é sábio. O povo sabe discernir o que é de Deus, o que não é, o que é espiritual, o que é carnal. O povo hoje, não obstante, nós estamos vivendo uma geração assim que parece que não tem mais compromisso com Deus. Mentira. Muita gente ora, muita gente entende, conhece a Bíblia, muita gente se aperfeiçoou, muita gente estudou, muita gente formada hoje, que a pessoa sabe o que é 1 mais 1 e 2 mais 2. E a geração do acesso, né? Exato, hoje você tem informação, né, meu irmão? Informação em todo tempo e em todo momento. Falando ainda sobre bajulação, o assunto tá bom. Acredita que a obra de Deus em certa localidade também pode ser prejudicada por conta de bajuladores? É que o modelo da Assembleia de Deus... Eu não ia falar isso, mas eu tenho que falar, e se você quiser fazer um corte, pode fazer que eu autorizo. Eu sei de casos de pastores presidentes que tem garçom que serve ele durante o culto. O cara vem por trás com a bandejinha, entendeu? E eu pergunto, há necessidade de uma desgraça dessa? Quer que eu responda? Responda. Você acha que o culto quanto tempo tem? Os pastores assim que prolongam mais o culto, eles fazem culto de 2h30. Começa às 6h30 e termina 9. 2h30. Mas é interessante também o pastor não ficar levantando, indo lá no filtro irmão, pegar água. Mas eu não tô falando de água. Eu tô falando desse cara
casa, o cara vem e serve uma coisinha pro pastor. Comer, entendeu? E não é uma coisa disfarçada, ela é visível. Só que daí a igreja já acostumou e acha normal isso. Então, isso tudo é por causa do quê? Do espírito da bajulação que foi crescendo e hoje é feito de forma natural. Então eu diria assim pra você, que de uma forma geral, existe com certeza a maioria dos pastores, não só pastor presidente, uma boa parte ainda é crente, mas tem pastores hoje, inclusive pastor presidente, que nem crente é. É mesmo, nem é crente mais. O camarada não ora, não busca Deus, não vigia, o cara vive uma vida como se ele não fosse o dono do mundo. E se tocar nele, tá morto, tá? Então, assim, esse é o grande problema nosso. E eu não tô falando de uma forma, porque tá falando da cidade tal. Não, eu não vim aqui para falar de cidade tal, nem cidade A, nem cidade B. Eu estou falando de forma geral. E isso não é um problema no Brasil, é um problema no mundo. E não é um problema da Assembleia de Deus, é um problema nas igrejas. Nós estamos vivendo isso de uma forma muito intensa e que com certeza tem trazido prejuízo para nós. Quem são os maiores prejudicados com isso? O reino, a igreja. Aí sim, noiva do Cordeiro. Porque a igreja instituição não está fazendo o seu papel, automaticamente a noiva do Cordeiro, ela vai padecer por conta disso. E, gente, esse negócio de, não, eu sou unanimidade. Nem Jesus conseguiu isso aqui, né? Jesus, claro, que sendo homem, ele não conseguiu essa unanimidade. Como Deus, ele poderia dizer, vocês todos vão me adorar. Não tinha como fugir, mas ele deixou esse livre-arbítrio. Então, nem ele conseguiu essa unanimidade. Mas que você consiga ter pessoas que somem com você, que estejam junto com você, que concordem com você, para somar e fazer acontecer. É o que a gente precisa. E a gente tá cheio de homens como esses, que estão assim, como também temos alguns que já passou do tempo de deixar o cargo e não quer saber, e gruda ali, e fica ali, é meu. E isso a gente vê no Brasil inteiro, a disputa acontecendo. Porque, né, chega um tempo que é perceptível que não dá mais e ainda continua. Eu não quero julgar ninguém, como eu disse, não quero entrar no mérito de questão de A, de B, de cidade e tal, não quero saber disso, não vim aqui para isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na minha lógica, o que está acontecendo hoje é que, você falou de piedade, não temos mais pessoas piedosas, poucas pessoas piedosas. Nós temos hoje muita gente materialista. A igreja enriqueceu, isso é um problema. Porque aonde envolve muito dinheiro, meu irmão, fica difícil você querer abrir mão. Eu abro mão. Não abre não, irmão. Na maioria das vezes a pessoa abre mão quando não tem mais jeito. Mas ela por si só abre mão, não abre. Por isso essa guerra de que a gente vê que alguns ministérios estão mortos, e aí eu não estou me referindo à Assembleia de Deus. Estão mortos, mas a pessoa não larga, desculpa a expressão até chula, não larga o osso. Mas ali, fica mas ali. Às vezes não é nem dinheiro, é mais a sensação de poder. Também, porque o poder, tem gente que tem dinheiro, né? Tem gente que nem precisa do dinheiro, tem muito dinheiro. É impressionante. É justamente isso que eu venho falando há muito tempo aqui no canal. Um sistema regado à corrupção, irmão. Um sistema de bajulação. E eu gostaria até de perguntar, aí na sua Assembleia de Deus, onde você congrega, tem também esse sistema de bajulação? Pessoas passando por cima de outras pessoas, obreiros passando por cima de outros obreiros por causa da bajulação eminente? Se tem bajulador aí, deixa aqui nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião. Dê uma opinião abrangente a tudo o que você ouviu neste vídeo, ok? Deus abençoe você, sua vida e sua família. Se inscreva, curta, comente e faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível, em nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima.